Gabriel, Olá, será bom que os dia. outros participantes? Boa tarde, Ariel. Ariel entrou. Vocês estão me vendo? Parece que meu vídeo está desabilitado. Não, eu vou habilitar aqui, Ariel, só um minutinho. Ah, que bom que deu certo. Bom dia, Ariel, como vai? Bom dia, Betina, tudo bem? Bom dia, Tudo Carlos. bem. Prazer falar com dia. vocês. Bom dia, Gabriel. Bom dia, Ariel. Prazer em te conhecer, ainda que seja virtualmente, Ariel. Muito prazer, Carlos. Seu vídeo está habilitado, Ariel. Ah, deixa eu soltar aqui agora. Aí, agora nos vemos. Sim. Agora sim. Gente, como a gente combinou de ser bem pontual por conta dos compromissos de todos vocês, acho que a gente pode começar o processo. O que vocês acham? Já são 9h04? Ótimo. Por mim também. Bom dia a todas e todos. Eu gostaria de agradecer a participação de todos vocês aqui nesse evento de lançamento de alguns produtos que a gente tem preparado para a região e também do primeiro webinar da série de webinars que nós vamos fazer nesse semestre agora que segue. Eu gostaria de passar a palavra para o Ariel Scheffer, que é gestor de superintendente da gestão de meio ambiente de Itaipu, para fazer a abertura do evento. Bom, muito obrigado a todos pela participação nesse importante evento, um evento que nós estávamos esperando há muito tempo. A ideia era inicialmente fazê-lo presencial, mas infelizmente a pandemia nos atrapalhou um pouco, mas estamos aqui, eu acho que de corpo e alma, cada um no seu local. Agradecer principalmente a toda a equipe do PNUD, principalmente ao Carlos, aqui representante residente adjunto do PNUD no Brasil, a Betina Barbosa, sempre junto com as nossas parcerias aqui, coordenadora da Unidade de Desenvolvimento Humano do PNUD Brasil, e o Gabriel Vettorazzo, que sempre também está conosco aí nas nossas atividades aqui na região oeste do Paraná, que é o gerente de projetos do PNUD Brasil. Agradecer a todos os participantes também por dedicarem seu tempo aí a essa importante agenda que nós temos. Eu, na verdade, hoje estou substituindo o general Carbonel, que é o diretor de coordenação da Itaipu Binacional. Ele teve um compromisso de último momento muito importante com a diretoria executiva da Itaipu e não pôde estar presente, mas até ontem à noite estávamos conversando sobre as questões, né, do desenvolvimento do oeste do Paraná e a importância de trabalhos como esse que nós estamos fazendo. Eu tenho alguns minutos para falar, vou tentar ser breve, até porque eu acho que, né, o seminário vai começar logo e nós temos aí bastante temas para tratar nesse seminário, né, temas de extrema relevância, mas contando só um pouquinho sobre a história da Itaipu e esse relacionamento com as questões de desenvolvimento, né? A Itaipu surgiu numa época que não existia legislação ambiental, né, no Brasil. A legislação existia, mas era, né, não era uma legislação robusta. E no momento que, em 1972, em Estocolmo, estavam discutindo a questão do crescimento zero, as questões do desenvolvimento e do progresso, né, era uma palavra muito usada naquela época, e o Brasil usava a ordem e progresso, que está na nossa bandeira, como um lema, e que as questões ambientais geralmente conflitavam muito com o progresso, né? Mas mesmo naquela época, em 1973, isso tem registros até do setor elétrico, a Itaipu começou a ser negociada e foi feito o Tratado de Itaipu junto com o Paraguai. Então, uma empresa binacional que ia usar um corpo hídrico, causar um impacto ambiental significativo, mas naquela época não se discutia muito isso, não tinha legislação de impactos ambientais, e a Itaipu promoveu um estudo naquela época, que eu acho que é o início dos estudos de impacto ambiental e dos EIA-RIMAs, né, dos relatórios de impacto ambiental que as empresas são obrigadas a fazer hoje. Eu acho que a Itaipu foi uma das precursoras desses processos, porque ela fez um estudo tão completo que direcionou
a vida da usina até hoje. Então, esse início da usina ele tem a ver com desenvolvimento sustentável, né? Embora uma usina, a gente sabe que um reservatório causa seus impactos, né? E a gente tem que reconhecer isso e trabalhar para minimizar os impactos e compensar esses impactos ao longo do tempo. E com esse comprometimento da Itaipu, desde o começo, com esse estudo que envolveu cientistas brasileiros de alto renome, de alta capacidade técnica, várias ações começaram naquele momento. Em 1973 foi o estudo, em 1975 já tiveram desdobramentos bastante grandes, em 1979, né, tanto a margem brasileira, que a gente chama margem esquerda, e a margem paraguaia, que é a margem direita do reservatório, começaram ações muito fortes para restauração florestal, mas principalmente na região brasileira, que já era mais degradada, a restauração florestal da faixa de proteção, um cinturão verde ao longo de todo o reservatório para proteger o reservatório de assoreamento, e também a criação de refúgios ecológicos, foi sugerida a criação de museus, que foram criados mais tarde, né? E também hospitais veterinários e estruturas para atender a fauna. E uma recomendação muito forte para se trabalhar com as espécies ameaçadas, né, ou sob risco de ameaça naquela época. Isso aí eu falando um pouquinho de um tema que ele é a base, talvez, da sustentabilidade, que a gente sabe que o planeta tem limites, né, esses que a gente chama de limites planetários, e os ODS, né, 14, 15, 13 e 6 são os ODS ecossistêmicos, vamos dizer assim, que fornecem serviços e bens para a sociedade. E em cima desses ODS é que nós baseamos as culturas, baseamos a história dos países, baseamos a nossa alimentação, baseamos as economias, né? E lá em cima tem, então, né, quando a gente coloca isso tudo numa pizza, né, ou num bolo dos ODS, como várias instituições, né, a partir de indicações das Nações Unidas, organizou essa forma de mostrar os ODS, mostra a importância dessa base ecossistêmica. Nós começamos com isso, então é um começo do desenvolvimento sustentável, 1973, já pensando em alguns temas que naquela época não eram os ODS, nem os ODMs, os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, mas já eram esses objetivos, na verdade, né? Então, bem interessante isso na história da Itaipu, eu gosto de falar disso, porque eu acho que mostra, apesar dos impactos que uma usina causa, também tem os impactos positivos muito grandes, e o oeste do Paraná se desenvolveu com base no surgimento da Itaipu, da agricultura, que era a agricultura de pequenos agricultores. Hoje a grande maioria das propriedades na região oeste são pequenas propriedades, mas tem também uma pujança do desenvolvimento de cooperativas, de indústrias com base no agronegócio. É uma região muito forte, muito importante nessa área. E a Itaipu ajudou a promover isso e causou um impacto positivo também, porque, né, por meio da Itaipu surgiram estradas, surgiram infraestruturas. Foz do Iguaçu foi aparelhada com hospitais para atender as demandas sociais que viriam com a construção de uma usina, né, e os impactos sociais também. E essa região foi se desenvolvendo em torno da Itaipu e também a Itaipu em torno do território. A Itaipu deve ao território e ela só existe ali porque existe uma base ecossistêmica também, uma base sólida do solo, da geologia da região, uma base hídrica extremamente importante. E falando nessa base hídrica, 20% do que vem para Itaipu, tirando o que vem de São Paulo para cima, que já tem outras hidrelétricas que têm um controle das suas águas, vamos dizer assim, o que vem ali de Porto Primavera e Rosana, ali na parte mais ali paulista, né, chegando no Paraná, esse território, para baixo disso, que vem aqui parte do Paraguai, que são 13 municípios, e 224 municípios no Brasil, envolvendo o oeste do Paraná e parte do Mato Grosso do Sul, com grandes bacias hidrográficas, como do rio Ivaí, Piquiri, do rio Ivinhema, Iguatemi e Amambaí, no Mato Grosso do Sul. Esses rios e mais o da bacia do Paraná 3, que é mais próximo aqui da usina da Itaipu, eles fornecem cerca de 18% a 20% da água da Itaipu. Mas é uma região que já foi bastante impactada, que perdeu vários locais de mata ciliar, tem um déficit florestal de 230 mil hectares de falta de mata ciliar, né, só contando com a APP, a Área de Proteção Permanente, isso contando com Mato Grosso do Sul e Paraná.
Então, nós temos um déficit florestal bastante grande e só se nós não tivéssemos, ou se nós ajudarmos a reconstruir esse serviço ecossistêmico, nós teríamos mais produção de água, o que, com mudanças climáticas, traz mais resiliência ao longo do tempo. Então, você vê que são temas bastante interessantes e o desenvolvimento da região oeste ela tem a ver com o desenvolvimento da Itaipu e com a sobrevivência da Itaipu e com a longevidade da Itaipu, porque rios mal protegidos, agricultura mal feita ou mal conduzida, solos mal preparados, mal trabalhados, mal protegidos, são fatores que influenciam no assoreamento da usina e diminuem a vida útil da usina hidrelétrica Itaipu. Diminuindo a vida útil, diminui a entrada de recursos financeiros para o Brasil e para o Paraguai, são recursos relativamente grandes, quando se bate ou tem boa produção de energia, cerca de 4 bilhões de dólares em produção de energia para o Brasil e para o Paraguai, são 2 bilhões para cada país. Então, é um volume financeiro bastante grande. Perder um ano de vida útil de uma usina impacta, então, em 4 bilhões de dólares na entrada das economias, e perder 10 anos, então, né, dá para ir fazendo esse cálculo com a soma da perda da vida útil, né? E por isso que nós temos que ter um território bem trabalhado, e com esse território bem trabalhado, nós temos a longevidade, temos prosperidade, e isso é bom para todo mundo. A gente sabe hoje que os mercados, né, principalmente em outros países, estão procurando soluções sustentáveis nas produções e também adquirem produtos cada vez mais, né, é uma tendência a adquirir produtos produzidos de forma sustentável também. A região oeste é uma expoente na produção de vários produtos e tem qualidade técnica para isso, mas ainda assim existem problemas de sustentabilidade nas produções, nos sistemas, né? E por isso a Itaipu faz investimentos no território, na agricultura sustentável, na aquicultura. Somente para dar uma ideia, a produção de peixe na região é a maior, né, a região mais produtora, com maior produtividade de peixe do Brasil, principalmente tilápia, em tanque escavado. Para a produção de 1 quilo de peixe, nós precisamos de 20 mil litros de água, que entra relativamente limpa e sai carregada de nitrogênio e fósforo. E isso é um poluente em quantidades grandes, esses elementos, essas substâncias se tornam poluentes, e vai poluir o vizinho, que também produz peixe, que polui o outro vizinho, conforme vai se passando a jusante no rio. E isso causa um problema de insustentabilidade da produção. E a gente tem investido também em tecnologias para diminuir esse risco, aí com bioflocos, que é uma nova tecnologia, para diminuir o impacto ambiental da aquicultura, usando só 160 litros de água por quilo de peixe. Então, de 20 mil litros para 160 litros, são tecnologias hoje disponíveis. Então, não é impossível fazer o bem, fazendo bem, né, o que a gente faz na agricultura, né, fazendo bem a técnica da agricultura, da produção, e fazendo o bem trabalhando com as questões ecossistêmicas. Então, isso eu acho que é muito legal, a gente ter se envolvido ao longo do tempo com essa territorialidade, né? A Itaipu não trabalha com as portas para dentro, só sua faixa de proteção, só suas florestas, só seu patrimônio. Ela trabalha também com todo o território, incentivando, cooperando, né? E aí essa palavra cooperando é uma palavra bastante interessante, né? O objetivo 17, né, dos ODS é a palavra que talvez é o objetivo que talvez faça tudo funcionar, né? Embora os objetivos ecossistêmicos sejam a base de um bolo dos ODS, o 17 que está lá na pontinha, lá em cima, ele é o objetivo que eu acho que ele liga tudo isso e faz a gente conseguir resultados, né? E essa parceria com o PNUD, eu acho que é esse objetivo 17 brilhando lá em cima, fazendo com que a gente trabalhe junto com objetivos e com sinergia para obter os melhores resultados do que nós buscamos, né? Então, surgiram aí dessa parceria com o PNUD vários produtos de extrema importância, né? A plataforma Oeste 2030, trabalha os indicadores, né? O Gabriel participou de corpo e alma nesse projeto, né? Então, um resultado muito interessante, né? Essa plataforma onde os municípios e as pessoas possam trabalhar. Paralelamente, a Itaipu trabalhou com outros processos também, quase como uma certificação ambiental para o território, né? Que chama a certificação LIFE, Lasting Initiative for Earth,
Mas eles são, né, vão se trabalhando meio em conjunto e lá no final vão se encaixando, né, trazendo as prefeituras para dentro, né, de um trabalho mais sinérgico com os ODS, com as empresas que estão na região, com as cooperativas, trazendo os produtores rurais para dentro dos ODS para que eles vejam, né, como a Agenda 2030 é importante para a agricultura e para a sociedade, né? E os resultados eu acho que são mais do que promissores, né? Então nós estamos muito felizes com essa parceria e dizer que estamos abertos aí para, né, para continuar essas discussões aqui na região oeste do Paraná, para ver essa região aqui florescer cada vez mais de forma bastante sustentável. Eu agradeço aí a atenção de todos. Obrigado, Ariel, pelas palavras. Eu vou passar agora para o senhor Carlos Arboleda fazer a abertura em nome do PNUD. Obrigado, Gabriel. Obrigado, Ariel, pelas palavras. Bom dia, senhoras e senhores. Eu gostaria de agradecer a presença de todas e todos. Tenho a honra de apresentar os meus cumprimentos ao senhor Ariel Schiffer, superintendente de gestão ambiental de Itaipu Binacional, a senhora Bettina Ferraz Barbosa, coordenadora da Unidade de Desenvolvimento Humano do PNUD no Brasil. Em 2016, apenas um ano após o lançamento da Agenda 2030, a parceria entre o PNUD e a Itaipu começava. Ambas as instituições, impulsionadas pelos aprendizados da Agenda 21 e pelo engajamento do Estado de Paraná no alcance dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, os ODMs, lançaram um projeto pioneiro que teve como objetivo levar ao território os diálogos em torno da Agenda 2030 e dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os ODS. Uma abordagem desenvolvida na escala municipal em uma das regiões mais produtivas do país. Ao levar a Agenda 2030 para a escala municipal, nos aproximamos das agendas das políticas públicas que trabalham as agendas locais e, portanto, estão mais próximas das populações. A região oeste do Paraná se envolveu profundamente nas agendas em torno dos ODMs e não esperávamos que fosse diferente o compromisso com as premissas que envolvem os ODS. Globalmente, são reconhecidos os avanços substanciais promovidos pela Agenda 21, mas sabemos que em matéria de saúde, educação, padrão de vida, etc., ainda restam necessidades básicas a satisfazer, não apenas no Brasil, mas também em outros países. Por esta razão, o projeto Oeste 2030 foi executado com uma abordagem multidimensional e uma visão integrada, e inovando por estar em sintonia com o debate lançado pelo Relatório de Desenvolvimento Humano 2019, além das médias, além da renda, além do hoje, Desigualdades no Desenvolvimento Humano no século XXI, lançado pelo PNUD ao final de 2019. O relatório de 2019 trouxe uma reflexão profunda sobre os processos das desigualdades, assim como sobre os avanços vividos nas últimas décadas. Sua principal mensagem está na necessidade de pensar além do hoje, lembrando que dois grandes fenômenos definem o século XXI, a mudança do clima e as transformações tecnológicas. Ambos golpeiam com mais força aos mais pobres e podem deixar para trás grupos inteiros de populações e até países. Alguns meses após esse lançamento, vivemos uma crise sistêmica que afeta o mundo simultaneamente, colocando uma lente de aumento sobre a questão das desigualdades e o desafio do século XXI. É determinante destacar que as premissas levantadas pela Agenda 2030 e as novas ideias em torno do desenvolvimento humano, expostas no relatório, tornaram ainda mais importantes soluções e pactos frente à nova realidade. Dentro desse contexto, e com o intuito de consolidar e, desejo no futuro, de ampliar a colaboração com Itaipu Binacional, o PNUD Brasil aporta 3 novas ferramentas voltadas ao desenvolvimento local. Os relatórios, ora lançados neste evento, permeados por conceitos e valores referentes ao desenvolvimento humano,
o PNUD se propõe estimular diagnósticos, ideias y caminos para el desenvolvimiento de políticas, de programas y de proyectos. Hoy también damos inicio a serie de webinars da parceria PNUD con Itaipu, que tienen como objetivo promover y ampliar la discusión cualificada sobre el desenvolvimiento sustentable local. Por fin, gostaríamos de agradecer inmensamente a Itaipu Binacional por esos 3 años de parcería de suceso, nacional e internacionalmente. Gostaria de agradecer também aos governos locais, os 54 municípios que participaram ativamente no projeto, assim como as instituições que abrigam a iniciativa, como UNILA, AMOB, Casiopar e Fundetec. Convido a todas e todas para participar desse e dos próximos webinars, para continuar a construir a realidade que todos queremos, sem deixar ninguém para trás. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Arboleda, pelas palavras. Agora nós vamos iniciar a apresentação dos produtos e, na sequência, nós vamos dar início ao primeiro webinar. Ao final, eu vou abrir um espaço para que vocês possam fazer perguntas ou até mesmo alguma fala sobre o que a gente tem trabalhado na região. Bom, o projeto Oeste 2030, ele foi uma experiência pioneira no Brasil e eu acredito que no mundo também, porque foi a primeira experiência que levou a Agenda 2030 para o nível municipal, que é a ponta, que é onde a gente precisava trabalhar mais para conseguir um efeito mais robusto e a longo prazo. O primeiro produto que eu vou trazer para vocês aqui são as agendas municipais de atuação conjunta. São agendas que foram desenvolvidas em torno dos diálogos locais, foram reuniões que a gente realizou nos municípios, com a participação dos governos locais, da iniciativa privada e do terceiro setor. Essas agendas, elas são a consolidação do que vocês entenderam como desafio e como prioridade para os municípios de vocês apoiar o alcance da Agenda 2030, tanto para o estado do Paraná quanto para o país e para o mundo, né? A ideia é de escalonar o processo de alcance das metas, desde o nível municipal, até no nível pessoal também, até o nível global. Bom, a agenda está dividida nesse sumário, que começa falando sobre os ODS, passa por uma conceitualização do que é o processo de localizar os ODS no nível municipal, apresenta um pouco do projeto, qual foi a metodologia que nós desenvolvemos, depois ela passa pelo ciclo de reuniões que a gente teve nos municípios, traz um perfil municipal que muitas vezes ou foi escrito pelos participantes, pelo grupo de trabalho criado, ou que foi retirado do site da própria prefeitura, e depois ela traz a parte mais importante para a gente, que são os desafios e prioridades, os próximos passos e também um registro de quem participou desse processo. Então, esse documento é o resultado do ciclo de diálogos, como eu falei para vocês. O eixo de diálogos é o primeiro eixo do projeto e é o eixo que tenta criar um contexto para a gente sensibilizar e poder interagir em torno da Agenda 2030, né? Um processo de mobilização para entender a importância dessa nova agenda e entender como o desenvolvimento está sendo tratado também no município e na região. Então, aqui eu trouxe um modelozinho de um perfil que vocês vão encontrar no relatório. Os desafios que a gente entende, né? Os desafios e prioridades que foram elencadas dentro desse processo, eles muitas vezes vão revelar as lacunas que a gente tem dentro do município em termos de desenvolvimento. Eles também vão ser baseados muito em cima do conhecimento que aquele grupo de trabalho tem, subsidiado pelos dados que a gente forneceu para vocês. E a premissa desse processo de desafios e prioridades é de entender e de achar os aceleradores. O que são os aceleradores? São prioridades ou desafios que, quando trabalhados, que quando melhorados, eles impulsionam de uma forma muito maior um número grande de ODS ou de metas dos ODS para apoiar o alcance da Agenda 2030.
Aqui eu trouxe para vocês um exemplo de desafios e prioridades, como é que ele está aparecendo dentro do documento. No caso, a gente tem esses desafios, essas prioridades divididos pelos P's, que foi uma forma que vocês mesmos trouxeram para a gente de que era mais fácil se entender nesse processo, se a gente dividisse entre planeta, prosperidade, paz, pessoas, etc. Então, a gente tem primeiro desafio nessa primeira linha. Na sequência, a gente tem as prioridades desse desafio. Alguns municípios foram além das prioridades e dos desafios e chegaram a criar um plano de ação para que eles pudessem executar essas prioridades. Bom, a necessidade, como próximos passos, de forma geral, a gente traz a necessidade de trabalhar o financiamento para o alcance do desenvolvimento sustentável local, né, na esfera pública, privada ou terceiro setor. Isso foi uma unanimidade que a gente encontrou em todos os documentos, em todos os levantamentos que a gente fez junto com vocês. Onde é que vocês vão encontrar essas agendas municipais? Quando vocês entrarem na plataforma, vocês vão conseguir acessar essa agenda por esse menu aqui, agendas de atuação conjunta, agendas municipais. O próximo produto que a gente traz para vocês é a Agenda Regional de Atuação Conjunta. A Agenda Regional de Atuação Conjunta, ela foi um documento de análise de todas as agendas criadas, de todos os planos de ação criados, para entender a região oeste como um todo. A ideia desse documento é trazer uma clareza maior sobre como a região está se organizando e o que a região está apresentando como dificuldade ou desafio para apoiar o alcance da agenda, né? A ideia é um pouco de unicidade, de todos trabalhando juntos por um processo comum, um processo maior, e que, no fim das contas, também vai impactar tanto o país quanto o estado do Paraná e até o alcance das metas no nível global. Foram 54 municípios participantes desse processo de criação da agenda, das agendas municipais e da agenda regional. Foram 67 indicadores monitorados, foram mais de 5.000 pessoas mobilizadas, 27 planos de ações foram elaborados pelos municípios. Tudo isso subsidia essa agenda regional e, se eu não estou enganado, foram mais de 300 reuniões realizadas na região oeste com vocês. Eu trouxe um gráfico que mostra as palavras que vão surgindo dentro dos desafios que foram elencados pelos municípios. Quanto maior a fonte dessa palavra, mais essa palavra apareceu nas agendas de atuação conjunta municipal. Então, a gente vê aí segurança hídrica, educação, fomento à economia local, inclusão social, são alguns temas que aparecem de forma muito intensa no processo. E nessa agenda regional, vocês vão conseguir entender quantitativamente como isso apareceu e como isso está colocado dentro das agendas municipais. E a gente também tentou trazer esse processo um pouco analisando a questão dos dados e o que isso está impactando no processo e quanto que isso está alinhado com as informações que a gente tem disponível sobre os municípios e sobre a região. Aqui é uma proporção de quanto que os desafios aparecem quando distribuídos dentro dos P's. Então, a gente percebe que planeta, prosperidade e pessoas são três temas que estão muito fortes dentro da região. São temas que a região acredita que precisam estar sendo trabalhados de forma mais intensa, né? Planeta, principalmente. Aí eu trouxe aqui como é que os desafios de planeta aparecem dentro do processo, né? Então, a gente vê segurança hídrica aparecendo de uma forma muito intensa. Depois, a gente tem gerenciamento de resíduos sólidos, produção sustentável, energia renovável. O que isso quer dizer para a gente? Quer dizer que dentro dos grupos de trabalho, esses temas ou foram temas prioritários, ou foram temas que apresentavam um grande desafio para a região e que a região precisava estar olhando e trabalhando isso de uma forma bem intensa, né? Então, você vai ver essa análise tanto para planeta quanto para pessoas,
para paz e prosperidade. Parcerias também. A agenda regional vocês vão encontrar dentro da plataforma, no mesmo menu da agenda municipal, dentro desse link Agenda Regional. Esses documentos que a gente está apresentando agora para vocês, eles vão estar disponíveis na plataforma mais ou menos até 1 hora depois da finalização desse webinar. O penúltimo produto que a gente vai trazer para vocês chama o Futuro do Desenvolvimento no Paraná, aumentando a produtividade e reduzindo as desigualdades. Um relatório de prospecção futura, um relatório que tenta entender as tendências e o que pode acontecer com o Paraná dentro da perspectiva dos ODS. Esse relatório está na esfera estadual, mas ele é muito útil para a esfera municipal também, porque como ele faz uma análise de indicadores, você pode entender o quanto que o seu município, dentro de determinados indicadores, está contribuindo ou não para aquele cenário que a gente está trabalhando dentro desse relatório. Como é que ele funciona, né? Ele foi feito com base numa ferramenta desenvolvida pela Universidade de Denver, o International Futures, que é uma ferramenta de modelagem de cenários futuros, que ela tenta explorar as tendências passadas, né? A gente pega toda a base de dados anterior que tem disponível, para entender que caminho que nós vamos poder trilhar lá na frente. Ela funciona de forma sistêmica, então são sistemas humano, social e ambiental interagindo, são 12 módulos, se eu não estou enganado, que interagem e reagem a choques que a gente simula dentro da ferramenta. E a ideia final da ferramenta é moldar a maneira como a gente pensa e aborda os principais problemas do desenvolvimento humano atualmente. Esses são os módulos da ferramenta que eles interagem, eles são divididos em 3 sistemas. O sistema humano com educação, demografia e saúde. Cada módulo desse tem uma quantidade X de indicadores, de variáveis, que a gente pode trabalhar dentro deles. O sistema econômico-social, que tem governança, economia, política internacional e finanças públicas. E o sistema biofísico, que tem agricultura, infraestrutura, meio ambiente, energia e tecnologia. Para esse relatório foram criados 4 cenários. Cenário de manutenção da política atual, ou seja, o caminho atual, nós não temos alteração, como a gente vai chegar em 2030 e como a gente vai chegar em 2050. Porque ele tem a ideia de entender essas 2 linhas temporais, né? Como a gente vai estar quando finalizar a Agenda 2030 e como a gente vai estar 20 anos depois da Agenda 2030 ter sido finalizada. Os outros 3 cenários são um cenário de redução das desigualdades, então nós damos um choque de variáveis na ferramenta para reduzir as desigualdades num processo até 2030 e até 2050 e entender como é que os indicadores vão reagir a esse processo de redução de desigualdades. E um outro cenário que é o aumento da produtividade. Então nós damos choque de aumento de produtividade para entender a longo prazo como é que isso vai ser tratado para o estado do Paraná. E, por fim, nós temos um cenário onde nós juntamos a redução da desigualdade e o aumento da produtividade para entender também essas variáveis, como é que elas funcionariam juntas. Aí eu trouxe aqui só um modelo de uma tabela que a gente apresenta. Então, a gente analisa, por exemplo, o IDH do estado do Paraná, no momento da Agenda 2030, no momento 0, né, o T0, e depois nós vamos avaliando ele para cada cenário em 2030 e depois para cada cenário em 2050. Isso nós fazemos para o IDH, para a população acima de 65 anos, PIB. A ideia é ter uma gama grande de variáveis para a gente entender realmente o processo do estado do Paraná. Aí aqui eu trouxe para vocês um mapa que mostra, em 2015, como estava o IDH, como o IDH vai mudando em cada um desses cenários, né? Você vê que o cenário de redução das desigualdades para 2030, ele tem um processo um pouco melhor do que o cenário de aumento de produtividade. Já o cenário o cenário integrado, onde junta a redução da desigualdade e o aumento da produtividade, a mudança é muito mais intensa no país. E aqui tem uma tabela que é muito interessante, que é o alcance das metas dentro de cada um desses cenários.
Então, a gente pega algumas metas que foram possíveis trabalhar dentro do relatório e a gente diz, em cada um desses cenários, se essa meta está sendo alcançada quando ela fica verde ou se ela não está sendo alcançada quando ela fica vermelha. Algumas metas a gente ainda não tinha definido na época que esse relatório foi executado. Então, ela não está pintada nem de vermelho, nem de verde, ela está só apenas apresentada para vocês, né? Isso a gente tem trabalhando para quase todos os ODS. Como é que vocês vão encontrar esse relatório? Esse relatório ele vai estar disponível no menu Aprendizado Guiado, né? Dentro da aba Relatório de Sinalização Futura. O último produto que a gente tem é a série de webinars. A gente está vivendo esse momento onde a maioria de nós, ou todo mundo que pode, está isolado. Então, a nossa ideia era trazer um pouco de informação, manter a discussão, manter vocês mobilizados para esse processo da Agenda 2030, para a questão do desenvolvimento humano e do desenvolvimento sustentável, e também para discutir um pouco essa nova realidade que a gente está vivendo. Série de webinars, que o primeiro acontece hoje, o próximo é dia 19/8, que a gente vai tratar um pouco sobre boas práticas no nível municipal e como é que essas boas práticas podem contribuir para o período de recuperação da pandemia. Depois nós temos um webinar do dia 16/9, onde nós vamos tratar os resultados que apareceram na agenda regional, né? E como é que esses resultados se relacionam também com essa nova realidade que a gente está vivendo. E, por fim, nós vamos trazer para vocês um webinar apresentando o novo Atlas do Desenvolvimento Humano, que é uma plataforma que foi desenvolvida pelo PNUD também, que está aí há muitos anos, se eu não me engano, desde 2013, e que ela vai ajudar muito no monitoramento do impacto da Covid, já que agora ela vai trazer dados de registro administrativos, e, inclusive, esses dados, de certa forma, vão poder ser alinhados à Agenda 2030 também. Então, a gente vai poder ter um monitoramento conjunto do processo. Eu espero que vocês participem dessa série de webinars. Ela vai ser muito interessante. Ela vai trazer uma discussão que é muito importante para esse momento, né? E eu acho que essas discussões elas sempre engrandecem os nossos processos, tanto de criação de políticas, como criação de projetos, e até mesmo pessoalmente. Essa série de webinars, ela vai estar, toda vez que finalizada, ela vai estar disponível a gravação e os documentos que nós vamos disponibilizar para vocês dentro dessa aba Aprendizado Guiado, no link Webinars. Vocês vão poder acessar eles pela plataforma, mesmo que eles já tenham passado. Vou agradecer vocês e a gente vai dar início agora ao conteúdo propriamente do primeiro webinar. Eu vou lembrar vocês que esse webinar vai ser gravado. Ao final dele, nós vamos ter um espaço para perguntas e para fala, vocês vão dúvidas, enfim. Depois que o webinar for finalizado, nós vamos subir todos os produtos na plataforma e vamos, na sequência, enviar para vocês uma série de documentos de suporte, que a ideia é que vocês possam ler, tentar entender um pouco aquilo dentro da realidade de vocês, e se vocês tiverem dúvidas, vocês voltam com dúvidas para a gente, e essa dúvida, no final, ela vira perguntas e respostas, que a gente disponibiliza também na plataforma para ter sempre à disposição de vocês. Nós vamos iniciar esse webinar com uma apresentação da Betina, que é a coordenadora de desenvolvimento humano no PNUD. Betina, a palavra é sua. Obrigada, bom dia a todos os colegas e colegas que nos assistem. É um prazer, como disse o senhor Carlos Arboleda, compartilhar com vocês esses momentos que, na verdade, nós organizamos em duas etapas. A primeira etapa diz respeito a essa devolução em forma de relatórios e dos conteúdos que foram desenvolvidos ao longo desses 3 anos em colaboração com os 54 municípios e as instituições que compõem o projeto do Oeste do Paraná. Quero frisar aqui o meu enorme agradecimento ao colega de trabalho de Itaipu, Ariel Schaefer. Muito obrigada por sua parceria e por seu entusiasmo também em relação ao tema, porque isso é extremamente importante e muitas vezes temas novos
demoram um pouco para se consolidar nas agendas institucionais. Então, essa militância em torno do tema da sustentabilidade, do desenvolvimento sustentável, é uma militância muito importante para o Brasil, para o estado do Paraná e para essa região do Oeste. Quero agradecer também a Lígia Leite, que é uma colaboradora nossa estreita aí em Itaipu, que permitiu também que o trabalho avançasse e que ganhasse essa envergadura que nós hoje estamos podendo apresentar. Ariel e colegas, hoje eu trouxe conteúdos que se referem à importância da agenda do desenvolvimento humano que é a agenda principal do PNUD. O PNUD é a agência da ONU, que é o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, que fez nascer a ideia do IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano. Essa ideia é uma ideia muito interessante, ela passa rapidamente, nós temos agora já uma maturidade no sentido do trabalho em torno do IDH, porque é um trabalho global, um trabalho que chega a mais de 170 países deste planeta. É um trabalho também que já recebe aproximadamente 30 relatórios de desenvolvimento humano em escala global, ou seja, anualmente o PNUD mede o desenvolvimento humano em mais de 170 países. E isso significa trabalhar não só o resultado final do IDH, do Índice de Desenvolvimento Humano, mas também de todas as dimensões que compõem o Índice de Desenvolvimento Humano, e nós vamos ver na sequência que são 3 dimensões, a dimensão saúde, a dimensão educação e a dimensão renda, mas também trabalhar todos os subindicadores ou indicadores, digamos, que nós chamamos indicadores irmãos, que compõem, digamos, esse grande painel de análise do desenvolvimento humano no planeta. Isso é muito importante e a gente vai verificar que no Brasil o IDH surge e se instala, ganha força como medida de desenvolvimento, sobretudo no balanço da promulgação da Constituição de 88, quando também os municípios brasileiros ganham muita importância no sentido da organização, do planejamento e da execução de políticas públicas. Então, há uma forte aliança entre a parte metodológica conceitual desenvolvida pelo PNUD e rapidamente no Brasil também com a ajuda de instituições brasileiras e do ponto de vista institucional com as transformações políticas pelas quais o Brasil passava nesse período com a promulgação da Constituição. Então, eu vou pedir para Gabriel iniciar minha apresentação com o primeiro slide. A ideia do IDH surge em 79, a partir da convergência metodológica e conceitual de 2 pensadores, que era o Amartya Sen e o Magrup, que é também um pesquisador muito importante, e ambos estavam numa universidade inglesa e fizeram um debate em torno do que seriam medidas ou do que seria uma medida apropriada para medir o desenvolvimento. Essas conversas, né, e essa interação entre esses 2 economistas, ela termina e ela ocasiona exatamente com a fundação da teoria do desenvolvimento humano, que se perguntava em busca de que igualdade nós estamos. E essa igualdade deve servir para quê? Então, esse conceito desenvolvido, que é o conceito-alvo, precisava tratar e trouxe para o centro da questão as pessoas e de que forma as pessoas deveriam ter acesso e oportunidades a desenvolverem com liberdade suas capacidades. Essa era a questão central. Então, essa ideia passa imediatamente a flertar, a namorar com a questão da capacidade e da oportunidade que as pessoas precisavam ter para escolher a vida que desejassem e com liberdade. Era um contraponto imediato a uma visão tradicional que tratava o desenvolvimento como crescimento econômico, medido pelo PIB. Então, nós vamos ver aqui que vai haver uma ampliação na visão do que deve ser o desenvolvimento e qual é esse caminho que devemos trilhar para buscar o desenvolvimento. Então, desde 1990, o PNUD
amparado exatamente por esses dois pesquisadores, dois economistas, dois vencedores do Prêmio Nobel de Economia, nós passamos, então, a partir do seu desenvolvimento teórico e metodológico, a aplicar a metodologia de medir o IDH em escala global, e o Brasil passou a fazer parte, então, desse grupo de países logo no início. O IDH tem como dimensões que compõem o índice sintético 3 dimensões. A dimensão saúde, que olha para uma vida longa e saudável, a dimensão educação, que olha para o acesso ao conhecimento, e a dimensão renda, que olha para o padrão de vida digno. Essas são as 3 dimensões que compõem o índice sintético IDH. Gabi, pode passar, por gentileza? Como eu falei anteriormente, imediatamente essa ideia foi absorvida no Brasil e ela caminhou paralela a essa ideia de poder instituído, então, a partir da Constituição de 88, aos municípios brasileiros. E nós passamos, então, a medir o IDH na escala municipal, estadual e nacional. Então, essa foi uma grande inovação no Brasil, e é uma inovação brasileira. Ela foi possibilitada porque nós usamos, então, todo o arcabouço metodológico e conceitual do IDH e adaptamos ele a uma medida de IDH municipal, que passou, então, a verificar as medidas e o alcance do desenvolvimento humano no território. E a gente vai ver que esse é um passo fundamental para todo o trabalho que a gente trouxe para o oeste do Paraná. Então, o que a gente pode ver nesses mapas que eu trouxe aqui, é que quando nós iniciamos a medir o IDH no Brasil, pela régua do IDH, que é essa régua que se configura aqui embaixo, certo? Dessa figura, o Brasil estava quase todo classificado com territórios de muito baixo desenvolvimento humano. E nós percebemos que ao longo desses anos o Brasil evoluiu, e essa evolução ela é crescente, não houve em nenhum momento retrocesso no Brasil quanto às medidas de desenvolvimento humano, tanto dos municípios quanto dos estados. Já em 2010, nós podemos ver que o mapa do Brasil muda completamente de cor, e essa mudança também de cor do IDH, que nos faz transitar para faixas de desenvolvimento humano alto e médio, né? Torna o país um país mais desenvolvido nesse sentido do desenvolvimento humano. E faz com também, essa métrica permite que a gente possa acompanhar de mais perto a evolução e impacto de um conjunto de políticas públicas, sobretudo políticas públicas que se encaixam nessas 3 dimensões que compõem o IDH, a dimensão educação, a dimensão saúde e a dimensão renda. Não é à toa que nossos grandes fundos constitucionais que amparam tanto a política de saúde como a política de educação se firmam também nesse momento através do Fundef, não é isso? Nesse momento, através do SUS e depois também através dos programas de renda mínima que chegam às famílias brasileiras e aos municípios. Gabriel, por gentileza. A novidade em 2019 é que o PNUD traz inovações que são inovações metodológicas e alertas. Então, o relatório de desenvolvimento humano de 2019, ele é um marco, tá certo? Numa transição de pensar o desenvolvimento humano no sentido mais amplo e também atrelar a ideia de desenvolvimento humano a todos os desafios que compõem o desenvolvimento no século XXI. É óbvio que depois desse tempo todo, depois de lançado, tá certo, o IDH, e nós já temos esse trabalho sendo feito dentro das Nações Unidas e do PNUD em particular há mais de 30 anos, haveria a necessidade da gente se adequar e de repensar ideias que vão atrelar e que vão permitir um desenvolvimento humano mais equitativo. O relatório de 2019 traz essas ideias, tá certo? E no centro dessas ideias está a questão das disparidades. Então, sabemos que as disparidades no desenvolvimento humano persistem, mesmo considerando que privações extremas, como por exemplo a extrema pobreza, foram consideravelmente reduzidas
nesses últimos 30 anos. Isso é o primeiro diagnóstico que o relatório de desenvolvimento humano de 2019 traz. Ele traz também a ideia que uma nova geração de desigualdades emerge, e essas se firmam no que definimos como capacidades avançadas, apesar das convergências alcançadas nas capacidades básicas. E quais são as capacidades básicas? São as capacidades, sobretudo, medidas pelo IDH. Acesso à saúde, acesso à educação, acesso a uma renda mínima digna. Mas e quais são as capacidades avançadas? É o acesso às novas tecnologias, é a introdução da economia digital, como valor dentro das economias e dentro dos países, tá certo? É a introdução do conceito que precisa nos fazer pensar no longo prazo, que é o conceito de sustentabilidade, e como nós estamos trabalhando, por exemplo, os padrões de consumo alinhados ao conceito de sustentabilidade. Então, as capacidades avançadas, elas de fato avançaram em determinados grupos de países e em outros grupos de países as capacidades básicas avançaram, mas as capacidades avançadas não se fazem presentes. Então, o que nós já sabemos é que as desigualdades se acumulam durante o ciclo de vida das pessoas e refletem os profundos desequilíbrios de poder. O poder também de reivindicação por melhoria no acesso às capacidades avançadas, por exemplo. Então, medir e responder às desigualdades do desenvolvimento humano também vai demandar uma transformação das métricas que usamos, e para mudar esses desequilíbrios, há a ideia de que precisamos agir agora, porque é muito importante que a gente não se perca, tá certo, nos avanços do desenvolvimento e da pauta de desenvolvimento que se firma em escala global. Gabriel. Então, o relatório traz a ideia de que precisamos avançar na medida do desenvolvimento para além da ideia da renda. Há a ideia também no relatório de que precisamos avançar além das medidas tradicionais que usamos no desenvolvimento, e há a ideia que precisamos avançar além desse ponto temporal que mede o desenvolvimento pelo hoje. Precisamos atrelar a essa escala temporal a ideia de sustentabilidade ao longo de um período, como bem nos traz a Agenda 2030 trabalhada por vocês nos territórios. Gabriel, por gentileza. Gabriel, você consegue passar? Obrigada. Também o relatório traz uma ideia que é muito importante, é que as desigualdades no desenvolvimento humano, elas se acumulam logo no início do ciclo das vidas das pessoas. Então, em lares onde esses domicílios podem ser classificados como domicílios que estão na linha da extrema pobreza ou da pobreza, as desigualdades já se acumulam a partir dos primeiros momentos do ciclo de vida das crianças e elas se perpetuam durante esse ciclo de vida. Então, a mensagem aqui é que as desigualdades e as condições de vida das populações e o acesso às oportunidades, ele precisa estar diretamente ligado aos primeiros momentos do ciclo de vida das crianças. Gabriel? Há também uma ideia muito importante no relatório de desenvolvimento humano de 2019, que é exatamente a capacidade dos países de atenderem ao progresso tecnológico e se incluírem nesse progresso tecnológico com o objetivo de reduzir as desigualdades. Então, dar acesso à tecnologia, tá? E permitir a digitalização, tá certo, de grande parte das atividades e a introdução da economia digital nos processos sociais é extremamente importante para não permitir que um grupo de pessoas possa ficar para trás no que tange o desenvolvimento. E nós sabemos que isso atinge não apenas as pessoas, como também vários setores econômicos que podem ficar para trás nesse processo de inovação, de acesso a tecnologias, né? E nesse processo que chamamos de digitalização e economias digitais do futuro. Gabriel, por gentileza.
Aqui a gente traz um mapa que é extremamente importante, que a gente pode perceber por esse mapa a afirmação anterior que abriu a minha fala. Nós sabemos que um conjunto de desigualdades já foi combatido e com sucesso em escala global, sobretudo as desigualdades que se referem a processos extremos, como a extrema pobreza, como não acesso à água de qualidade, mas quando nós comparamos a performance do IDH em escala planetária, nós percebemos que há uma parte do mundo já alcançou níveis de desenvolvimento humano muito alto ou alto, em detrimento a uma outra parte do mundo que ainda está estagnada em baixos níveis de desenvolvimento ou níveis de desenvolvimento médio-baixo. Notadamente aqui no mapa, nós percebemos que essa região do planeta é a região africana, que compõe, sobretudo, a região do Sahel e a região da África subsaariana, com uma leve migração aqui para países que estão próximos da Índia e países também da Ásia, do Sudeste Asiático. Gabriel, por gentileza. Eu trago agora algumas medidas do painel do IDH global para a gente perceber essas disparidades. Por exemplo, os maiores IDHs do planeta, eles estão na Noruega, na Suíça, na Alemanha, na Irlanda e em Hong Kong, que é exatamente a ilha da China não continental. A gente pode ver que as medidas do IDH aqui são medidas muito altas. Os piores IDHs, como nós já vimos no mapa, estão exatamente nessa região do Sahel africano e da África subsaariana e estão localizados nos países do Níger, da República Centro-Africana, do Chad, do Sudão do Sul e do Burundi. Outro dado importante é que desde 1990 o IDH global vem aumentando, ou seja, vem apresentando uma performance de melhoria. Então, a média global do Índice de Desenvolvimento Humano passou de 0,598 em 1990 para 0,731 em 2018. No mundo, e esse é um dado importante, a medida do IDH cai quando aplicada o fator desigualdade, ou seja, quando aplicada dentro dos países, né, o fator de desigualdade que mede exatamente a desigualdade na apreensão do desenvolvimento. Então, no mundo, o IDH cai 20% quando as desigualdades, quando esse fator de desigualdade é aplicado à medida. Então, ele sai de 0,731 para 0,584. O IDH ajustado à desigualdade, a região tem uma perda total, então, de 22,3%. É muito grave isso. Gabriel. No caso do Brasil, os dados do IDH para 2018, que é o último ano para qual o dado está disponível, confirmam essa tendência positiva, tá certo? E classificam o país na faixa de alto desenvolvimento humano. Nós ocupamos a posição 79 no ranking do IDH global, tá certo? Organizado pelo PNUD. Nesses painéis de dados organizados pelo PNUD, o Brasil ocupa a posição 79 no ranking do IDH. Essa é uma classificação que envolve 189 países. Nós tivemos, na América Latina, o quinto maior crescimento da medida do IDH entre 2010 e 2018, e entre 1990 e 2018, o Brasil apresentou um crescimento de 24% nessa medida e, portanto, um crescimento acima da média global verificada. Mas também, e isso é um alerta, assim como ocorreu em escala global, quando ajustado ao fator de desigualdade, o IDH do Brasil cai 24,5%. E o país cai, então, 23 posições no ranking mundial, tá certo? E passa, então, a apresentar um IDH classificado na faixa de médio desenvolvimento. O IDH brasileiro, então, cai para 0,574. Gabriel.
Por fim, antes de passar a palavra a Gabriel, que ele vai apresentar agora a interação exatamente de todo esse trabalho conceitual e metodológico em escala global do PNUD, que também tem rebatimento e tem acolhimento nas escalas territoriais brasileiras, que é o trabalho que mede o desenvolvimento humano no Brasil, tá certo? Nós precisamos entender como esse trabalho se conecta exatamente com o trabalho que traz a Agenda 2030 e se conecta também, portanto, com os ODSs que compõem a Agenda 2030. Eu queria agradecer a vocês por esse momento e por essa oportunidade de conversar com vocês sobre o IDH e os últimos achados da equipe do IDH global e da equipe do IDH nacional aqui em Brasília e passar a palavra agora a Gabriel. Obrigada. Bom, eu vou trazer essa temática da Agenda 2030 para vocês, que é uma temática que vocês já estão bem habituados a ouvir. Acho que tem algumas pessoas que talvez não tenham participado das nossas reuniões, e acho que é interessante até para a gente poder fazer um pouco esse link conceitual do desenvolvimento humano, da Agenda 2030, desses produtos que a gente tem feito e desse processo, dessa nova realidade que a gente está vivendo agora. A Agenda 2030, ela se desenvolve em torno de um conceito de desenvolvimento sustentável, né? Ela é trabalhada em torno desse conceito, um desenvolvimento capaz de suprir as necessidades da geração atual, sem comprometer a capacidade de atender às necessidades das gerações futuras, né? Eu diria que é um processo muito empático, é a gente entender quanto que a gente pode ter sem a gente prejudicar quem ainda está para chegar ou quem já está aqui, mas é muito novo. E esse processo empático, acho que é o primeiro vínculo que a gente consegue fazer com a realidade que a gente está vivendo agora, né? A realidade que exige muita empatia, muita compaixão pelo próximo, para a gente poder chegar a uma solução ou a um impacto menor nesse processo. Bom, por que teve essa nova agenda? De onde surgiu essa nova agenda? A agenda ela é pós-Agenda 21, que foi a agenda desenvolvida em torno dos ODMs, dos Objetivos do Desenvolvimento Milênio. A agenda é essa aqui, o Paraná trabalhou de forma super intensa, né? A agenda que foi super abraçada pelo Estado e pelos municípios. Essa agenda, ela promoveu um trabalho muito interessante, que foi reduzir drasticamente as pessoas que viviam em extrema pobreza, mas, ao mesmo tempo, ela aumentou de forma muito grande quem vive vulnerável à pobreza. Então, na Agenda 2030, a gente passa a ter dois desafios. O primeiro desafio é continuar erradicando a extrema pobreza. E o segundo desafio é criar mecanismos, sistemas, políticas, programas, projetos que evitem que as pessoas retornem à extrema pobreza, que as pessoas que hoje em dia são consideradas vulneráveis, elas retornem a esse processo de extrema pobreza. E o que a gente está vivendo agora é um processo que acentua essa possibilidade de retorno, né? Então, a gente tem que ter um olhar ainda mais apurado, e acho que a Agenda 2030, com suas metas, com seus indicadores, ela funciona como um norte muito grande para a gente entender como atuar nesse processo. A Agenda 2030, ela trabalha, ela deixa, sabe aquele período de declarações, de grandes acordos, para um processo de ação. Nós precisamos agir para mudar algo. Nós não podemos apenas ficar assinando acordos e pensando no futuro. Nós precisamos agir. É a década da ação. Inclusive, nós estamos vivendo a década da ação até 2030, né? Ela tem como foco ela tem como objetivo dar foco às estratégias locais de desenvolvimento. Então, a gente entende que o nível municipal e o nível estadual são os níveis que têm uma capacidade maior de transformação para a população, né? Que a população acessa com muito mais facilidade. Então, a Agenda 2030 ela vem para empoderar mais esses níveis, para que eles possam agir de forma mais intensa, mudando realmente o que a gente precisa mudar nesse momento. Ela promove ações por meio de acompanhamento, ou seja, se a gente não monitorar, se a gente não entender os indicadores, se a gente não verificar o que está acontecendo, a gente não vai conseguir desenvolver políticas melhores, a gente não vai conseguir desenvolver projetos melhores que realmente façam parte desse processo de transformação.
Diferentemente da Agenda 21, ela traz um foco em parcerias, ou seja, sozinho nós não vamos trabalhar. E aí eu falo um pouco também aqui sobre a questão da responsabilidade. A Agenda 2030 é a responsabilidade de todos nós, ela não é responsabilidade só do governo municipal, nem só da iniciativa privada ou somente do terceiro setor. Todos nós temos que trabalhar para que ela aconteça, né? E o processo de parcerias passa a ser de extrema importância, não só para o processo técnico, mas também para o processo de financiamento das ações de transformação. Então, manter o desenvolvimento sob os holofotes também é outro objetivo da agenda, né? Desenvolvimento humano, desenvolvimento sustentável e como é que eles impactam a nossa vida. E aumentar a conscientização dos cidadãos, né, por meio de processos de mobilização, por meio de campanhas, algo que vocês, nos municípios de vocês, têm feito de forma muito intensa e é um trabalho muito bacana que a gente consegue colher aí da região oeste. Os princípios da agenda perpassam, primeiro, a universalidade, então ela tem que ser relevante para todas as pessoas, né? A integração, ou seja, não adianta você trabalhar um único processo, ela funciona de forma integrada. Se você for trabalhar energia vai ter impacto na água, vai ter impacto na infraestrutura, nas cidades sustentáveis, vai ter impacto em tudo. Então, você tem que pensar suas ações de forma integrada. Não deixar ninguém para trás, né? Entender que a população é diversa, que a população é ampla e que a gente precisa trabalhar todos para que todos consigam atingir um nível bom de desenvolvimento. Abordagem de direitos humanos, né? Garantia de acesso aos direitos humanos. Soberania nacional, o que quer dizer essa soberania nacional? A Agenda 2030 ela não é um processo impositivo, ela é um processo que vem do nível global e que a gente precisa adaptar ao nível nacional, ao nível estadual e ao nível municipal, porque cada um desses níveis tem uma realidade diferente. E num país como o nosso, que tem uma dimensão continental, a diversidade de realidade dos municípios, dos estados, é muito grande. Então, a soberania nacional, esse princípio da agenda vem, entendam a agenda, absorvam ela, mas adaptem a realidade e a necessidade de vocês. Porque vocês vão conhecer melhor do que qualquer outra pessoa o que vocês precisam. E uma abordagem, inclusive, participativa. A gente volta um pouco até na questão das parcerias, quando a gente fala dessa abordagem, inclusive, participativa. Nós precisamos de todos agindo, então a população faz parte desse processo. Vamos tentar criar mecanismos que ajudem a população a entender, a absorver e a agir em prol desse desenvolvimento sustentável. Aí eu trouxe aqui para vocês um pouco a estrutura de monitoramento, é algo que a gente trabalhou muito na região com vocês, que é o processo objetivos, metas e indicadores, né? Objetivos têm diversas metas para eles serem atingidos, e essas metas podem ser monitoradas por diversos indicadores. Tanto os indicadores que são orientados e determinados pelo processo de construção da Agenda 2030, como indicadores que possam ser acessados de forma transparente e que tenham uma metodologia desenvolvida, né? Acho que isso é muito importante, porque isso, quando a gente fala de indicador, se a gente não tem uma metodologia, se a gente não tem um processo desenvolvido, a possibilidade de vocês terem esse indicador invalidado por alguém é maior. Quando você tem uma metodologia e tem um processo validado, isso ajuda vocês a subsidiar o que vocês fazem no município, né? Então, por isso que a gente sempre indica que vocês utilizem indicadores de base de dados oficiais, porque esses indicadores, eles vêm com um processo de transparência e um processo de validação maior, né? Claro que vocês podem entender que vocês precisam de indicadores que são criados por vocês e dentro da prefeitura de vocês para atender a realidade de vocês, mas sempre tendo isso em mente, né? Metodologia, transparência, para tudo ficar bem bacana para vocês. Esses são os 17 objetivos, vocês já estão assim, carecas de ver, né? A gente sempre apresenta para vocês, mas eles são muito importantes, é algo que a gente vai trazer sempre, mesmo quando a gente estiver trazendo outras temáticas, porque eles são o norte, eles são o plano da gente, para a gente poder mudar algo ou para a gente melhorar algo dentro das nossas realidades. Quando eu falo de integralidade da agenda, eu estava falando disso, né? Por exemplo, se a gente pretende acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos os lugares.
A gente vai ter que trabalhar a insuficiência alimentar nutricional, que é o ODS2. A gente vai ter que trabalhar a vulnerabilidade de desastres naturais, a falta de políticas públicas interligadas, novas tecnologias. Não tem como a gente trabalhar só a erradicação da pobreza por si só. A gente precisa entender todo o processo que engloba isso e como é que ele interage. E os ODS trazem isso de uma forma muito clara. É muito fácil você conseguir entender onde as coisas se interligam, né? É muito amplo também, mas ele é um norte muito interessante para o trabalho de vocês. Bom, agora eu vou falar para vocês um pouco sobre essa nova realidade que a gente está vivendo, né? Não tem como falar de política pública, falar de desenvolvimento sustentável, desenvolvimento humano, sem lembrar que a gente está vivendo um processo muito complexo. É uma pandemia, é uma crise sistêmica que afetou o mundo simultaneamente. Todos os países estão vivendo isso, todos os estados, todos os municípios, cada um dentro das suas proporções. A gente está vendo muitas vidas sendo perdidas nesse momento e pessoas próximas sendo afetadas por essa doença. E essa doença, ela não é só uma crise sanitária, ela não vai ter só um impacto na saúde, né? Como eu falei, é uma crise sistêmica. Ela vai atingir a economia, ela vai atingir a saúde, ela vai atingir o desenvolvimento ambiental, ela vai atingir todos nós de uma série de formas. Algumas formas nós sequer sabemos que nós vamos, alguns impactos nós sequer conseguimos dimensionar ou entender eles nesse momento, né? Mas a gente tem feito estudos, a gente tem trazido algumas informações, eu vou trazer essas informações para vocês. Depois que acabar esse webinar, a gente vai disponibilizar alguns documentos para vocês, que também tratam um pouco desse trabalho, que eu acho que eles são muito elucidadores de como a gente precisa pensar o processo de recuperação. Os impactos sociais, econômicos e multidimensionais, né? O primeiro efeito que a gente entende são efeitos sobre as pessoas, né? Tem um efeito sanitário, a saúde das pessoas são atingidas, as pessoas têm o processo de perda de pessoas próximas, tem o processo de doença mesmo de alguns doentes, de colegas de trabalho que ficaram doentes. Então tem esse primeiro momento. Tem um momento inicial também, que é um impacto direto na economia, formal e informal, né? Nós tivemos salários sendo reduzidos, demissões, empresas fechando, enfim. Todo mundo está ciente desse impacto, né? E esse impacto ele vai afetar não só o processo sanitário, esse impacto econômico, mas ele vai afetar a nossa vida pelos próximos anos. Os impactos são complexos e afetam a todos nós, em maior ou menor escala, mas todos nós somos afetados. E esses impactos eles vão gerar implicações para a Agenda 2030 e para o Acordo de Paris, né? Recentemente, o PNUD, SED, liberou um relatório onde ele fala que, pela primeira vez nas últimas décadas, a gente vai verificar um decréscimo do desenvolvimento humano no mundo, nos países, né? Então, para os próximos anos, a gente pode esperar que o desenvolvimento humano vai sofrer um impacto considerável. A Agenda 2030 não vai ser diferente, né? O que a gente pensava como meta, ou que a gente imaginava que a gente ia alcançar, por exemplo, quando a gente pega o relatório de International Futures, que a gente gerou para o estado do Paraná, a gente tinha uma perspectiva pré-pandemia, né? E agora a gente entende que essa perspectiva ela é diferente, porque os impactos ainda não podem ser dimensionados. Enquanto a crise não foi estabilizada, a gente não consegue saber o quanto que a gente vai sofrer com ela ao longo dos próximos anos. E o Acordo de Paris também vai ser impactado, né, que trabalha a questão ambiental. Bom, impactos mais diretos que a gente pode trazer para vocês é a sobrecarga do sistema de saúde. Nós vemos aí uma série de estados onde os hospitais estão com lotação máxima. Isso gera um problema não só para as pessoas que estão sendo infectadas pelo Covid-19, mas gera um problema para todas as outras pessoas que passariam por cirurgias,
que têm outras doenças ou que sofreram um acidente, né? De saúde como um todo. A gente vê uma redução do consumo com o processo de isolamento, a diminuição da capacidade das empresas, redução dos salários, aumento do desemprego, o desafio da educação à distância, que é um desafio não só para o sistema educacional, mas para as famílias também, que passaram a ter que ter um papel muito mais intenso na educação dos seus filhos, né? O aumento da necessidade de conectividade para a questão do trabalho e para a questão da educação principalmente, mas para a saúde também. E o aumento de pessoas vulneráveis à pobreza, pessoas em situação de pobreza e pessoas em situação de extrema pobreza. A gente volta aqui mais uma vez a fazer uma conexão com o processo de desigualdade, né? O que a Covid fez para a desigualdade foi colocar uma lupa de aumento, né? A gente agora, o que a gente já via e já sabia, está sendo visto e vivido de uma forma muito mais intensa, né? A gente não consegue, não é possível mais ignorar essa desigualdade, porque ela foi intensificada nesse processo, nessa nova realidade. Então, os desafios, o primeiro desafio que é o desafio imediato, que é o de supressão e transmissão para interromper a pandemia e para salvar vidas, né? Que é reforçar urgentemente a resiliência dos sistemas de saúde, remover os obstáculos que permitem um acesso livre e imediato, e a gente entra um pouco na questão de ciência e pesquisa, né? Para garantir que os institutos, as instituições de pesquisa possam desenvolver um processo de solução para essa doença o mais rápido possível. Mobilizar empresas e corporações para enfrentar o desafio. A gente não consegue enfrentar esse desafio sozinho, o governo não consegue enfrentar esse desafio sozinho. A gente precisa de um processo conjunto e unificado para que a gente tenha sucesso, né, para superar os impactos dessa pandemia, né? Mobilizar a sociedade civil organizada, entrar nessa luta contra os impactos da pandemia. A sociedade civil organizada tem um papel importantíssimo, ela tem uma capacidade de mobilização muito grande e ela tem uma capacidade de conscientização muito grande. Então, ela é importantíssima para a gente superar o impacto e também para o processo de recuperação da pandemia. Soluções sustentáveis para lidar com os impactos. Princípios gerais: manter todas as famílias e empresas em atividade deve ser um dos objetivos, né? Se a gente consegue minimizar o impacto econômico sobre as famílias e as empresas, a gente também ajuda no processo de recuperação. Os tempos extraordinários exigem medidas extraordinárias. Isso é algo que a Agenda 2030 já vinha falando há muito tempo, né? Para a gente mudar algo, a gente precisa pensar fora da caixa, a gente precisa inovar, a gente precisa ver que os desafios são novos, são diferentes, e a pandemia só intensificou a necessidade desse olhar diferenciado. São necessárias medidas específicas em diferentes níveis, ou seja, não adianta criar uma fórmula e tentar replicar ela em todos os municípios, em todos os estados, em todas as cidades, não funciona, né? A gente precisa entender aquela realidade, quais são as capacidades que estão instaladas ali e o que é necessário para a gente reduzir o impacto e iniciar o processo de recuperação assim que possível. E é necessária uma abordagem da sociedade como um todo, né? Uma abordagem multidimensional. E assim como a crise é sistêmica, a nossa abordagem também tem que ser sistêmica. A gente tem que entender o sistema, o processo envolvido para poder mudar algo. Aí, um dos nossos documentos, ele traz os 5 pilares da resposta, né? O primeiro deles é a saúde em primeiro lugar, proteger os serviços e sistemas de saúde durante a crise. Ou seja, nós temos que resguardar todos os recursos, todas as ações possíveis, todos os projetos que possam apoiar o sistema de saúde nesse momento, né? Mobilizar a população, mobilizar as empresas em prol desse sistema. Protegendo as pessoas, proteção social e serviços básicos. Ajuda emergencial que foi disponibilizada, os programas de proteção social que nós já temos no nosso país, tudo isso é muito importante para apoiar que as pessoas não entrem no processo de vulnerabilidade ou que, se elas estejam no processo de vulnerabilidade, elas não caiam para a extrema pobreza, né? Então, isso tem que ser não só reforçado, mas tem que ser mantido, tem que ser reforçado, tem que ser ampliado.
Resposta econômica à recuperação, protegendo empregos, pequenas e médias empresas, trabalhadores vulneráveis na economia informal. O Brasil, que tem uma economia informal bem ampla, vai sofrer com esse processo econômico de uma forma também ampla. Então, a gente tem que entender, dentro das nossas capacidades, seja no município, no estado, ou dentro da sociedade civil, que a gente tem de apoiar ações que suportem ou que deem algum tipo de apoio para que essas pessoas não sejam tão impactadas durante esse processo. A resposta macroeconômica é a colaboração multilateral, que aí a gente vai para um nível mais nacional, global, ela também é extremamente importante, né? A cooperação, o processo de cooperação, não só dos municípios, dos países, dos estados entre si e com outras empresas, estados, países e municípios também é muito importante, porque isso traz soluções que não haviam sido pensadas antes, traz recurso, não só recurso financeiro, mas recurso técnico também, que também é muito necessário nesse momento. E coesão social e resiliência comunitária, né? Esse processo de empatia, de compaixão e de se entender enquanto sociedade e não só como um único indivíduo que está vivendo aquele processo. Aqui a gente traz esse infográfico que ele mostra um pouco como a Agenda 2030 vai ser impactada, né? É bem simples, mas ele traz a ideia de como a agenda vai ser impactada por esse processo. Se vocês olharem, por exemplo, no ODS 13, os compromissos com ações climáticas eles acabam sendo reduzidos, porque a gente tem um foco diferente nesse processo. Ou se a gente olhar o ODS 7, a falta de suprimento de pessoal está levando à interrupção de acesso à eletricidade. Então, assim, a gente tem os países vivendo, os estados vivendo, cada um na sua dimensão, um impacto diferente em cada um desses ODS, né? Mas, ao mesmo tempo, o que a agenda preconiza e o que a agenda traz como meta e o que a gente já vem trabalhando são essenciais para o processo de recuperação. Talvez um olhar mais profundo sobre o que já foi feito ou o que está sendo feito na região e nos municípios possa trazer para a gente uma luz de coisas que poderiam estar sendo só um pouquinho melhor trabalhadas e que vão trazer um impacto muito melhor durante o processo de recuperação, né? A gente sabe que vocês já têm desenvolvido um trabalho super intenso de alcance das metas e muitas vezes, dentro desse trabalho que vocês já desenvolvem, dos projetos que estão acontecendo, das políticas públicas que vocês estão fazendo, dos programas que foram implantados, vocês conseguem soluções para a recuperação, que às vezes é um investimento um pouco maior em determinada ação, ou um processo de cooperação técnica com instituições de ensino, de pesquisa e o município, enfim. Vocês têm como, às vezes, ampliar alguma ação ou utilizar alguma ação que já está sendo desenvolvida no município de vocês e que vai impactar fortemente o processo de recuperação do município frente à pandemia. É isso, gente. Eu queria agradecer vocês. Essa parceria com Itaipu, ela foi essencial para o processo de territorialização municipal da Agenda 2030 no Brasil, né? Ela virou um case no mundo sobre como levar isso para o nível municipal. Eu gostaria de agradecer também aos parceiros técnicos que super apoiaram a gente, a Unila, Unioeste, Cassiopar, a MOP, o POD, os governos municipais que abriram as portas para o projeto de uma forma super bacana e que se engajaram intensamente, né, nesse processo de diálogo local, de entender a Agenda 2030, de absorver essa agenda no nível municipal. A sociedade civil e a iniciativa privada aqui também esteve junto, né? Vocês têm um processo de cooperativismo super intenso na região oeste e as cooperativas também abraçaram isso junto com a gente. A OCEPA teve algumas reuniões com a gente. É isso. Eu vou passar a palavra para o Ariel fazer o encerramento em nome de Itaipu e a gente vai abrir para vocês fazerem perguntas ou fazerem falas, tirarem dúvidas, enfim.
Ariel, a palavra está com você. Obrigado, Gabriel. Bom, primeiro dizer que Ariel, não te escuto. estão me ouvindo? Sim, agora sim. Que bom. Bom, primeiro dizer da satisfação aí de ver os resultados dessa parceria, né, que rendeu, acho que, frutos bastante interessantes aí, os produtos e as sinergias geradas na região com a participação das prefeituras, das empresas, das comunidades né, e das instituições que ajudaram a desenvolver esse projeto e a extrema Ficou mudo novamente, Ariel. Agora sim. Tá indo e voltando. Poxa, que pena. Mas vamos lá, vamos tentando. Bom, dizer dessa satisfação aí, então, de ter trabalhado com vocês, de ter tido, né, essa experiência e adquirir e conseguido os resultados que nós conseguimos aí juntos com todos os participantes. Agradecer a equipe da Itaipu também que participou, a Lígia, Romeu e a Maria Eugênia, todos que colaboraram aí com as atividades do projeto e com as discussões. Não. Aqui parece que está funcionando, está dizendo que está... Agora sim. Agora sim. Vamos lá, mais uma etapa. Mas dizer... Caiu de novo, Ariel. Acho que deve estar tendo alguma oscilação na internet. Pois é. Bom, não. Agora sim. Agora sim, vou tentar mais uma etapa só para dar um tchau, então. Tá. Mas a pandemia, eu acho que gera também oportunidades, essas oportunidades estão aí relacionadas com as questões ambientais, a saúde planetária, né? É um tema, a saúde total, saúde planetária, que envolve produção animal, a saúde humana e a saúde ecossistêmica. Ela é um tema que nós temos que discutir mais profundamente para que a sociedade entenda que isso é um todo e que está conectado com tudo, inclusive com a economia, aonde municípios que têm áreas verdes têm mais saúde, têm menos necessidade de investimentos. Tem um trabalho do Banco Mundial que mostra a não necessidade de investimento ou de menos investimento, é claro, no sistema de saúde, quando tem áreas verdes municipais e áreas verdes, parques nacionais nos entornos, porque a saúde ecossistêmica está mantida, as pessoas têm que ter acesso a isso, é uma questão também de acesso até das pessoas menos favorecidas aos ambientes naturais, e isso propicia um turismo de base local, de base comunitária, propicia empregos, né? Esses empregos podem ser gerados agora, quem sabe, valorizando a regionalidade, valorizando os produtos locais, o consumo local, os negócios locais. O turismo talvez mude, esse turismo com grandes viajantes de longas distâncias, talvez mude um pouco isso, né? Então, assim, essas oportunidades estão aí. Eu acho que a gente, no oeste do Paraná, tem condições de retrabalhar um pouco essa economia regional para beneficiar essas pessoas que foram impactadas. Eu não acredito que vai impactar muito a agricultura. A agricultura vai continuar trabalhando, a produção de animais também, mas existem os artistas, os vendedores, as pessoas que vivem de maneira diferente e que gostam do que fazem, mas que hoje, com a pandemia, vão ser muito prejudicados, já estão muito prejudicados. Então, tem novas formas de fazer as coisas. Eu acho que nós estamos no caminho certo na discussão, trazendo esses indicadores, e a parceria, assim, foi de uma riqueza muito grande, e nós vamos, acho que, tirar bons proveitos disso na região oeste e bons proveitos até durante a pandemia. Agradeço a todos aí pela participação. Obrigado, Ariel. Agora, quem quiser fazer alguma pergunta pode se manifestar pelo chat e eu abro o microfone.
ou pelo Q&A. Fiquem à vontade que nós vamos. Eu gostaria de agradecer também a Thalita, né, que apesar dela não estar mais no projeto especificamente, ela teve um papel primordial, está aqui assistindo a gente, vocês todos conhecem ela. Ela teve uma ação super bacana durante esse processo de diálogos, então queria agradecer a Thalita também. E aí, se alguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida, pode se manifestar. Gabriel, gostaria de Por favor. falar fazer alguns ganchos com o que você colocou, com o que eu trouxe e com essa fala final do colega Ariel. Nós passamos, então, nesse primeiro webinar, de uma ideia de como essa agenda de desenvolvimento humano ela passa a ser determinante, principalmente porque ela conversa com a escala local, com a escala municipal, e do ponto de vista constitucional brasileiro é determinante que se faça essa conversa, porque um conjunto importante de políticas públicas são decididas e são de responsabilidade da escala municipal. E a Agenda 21 traz essa questão muito forte, Ariel, e retoma essa questão no sentido dessa agenda da sustentabilidade. Então, a gente, para além dessa agenda do desenvolvimento humano, que olha para as 3 dimensões, educação, saúde e renda, a Agenda 21 traz a ideia da sustentabilidade e coloca isso também no colo dessa territorialidade municipal. Isso é muito importante. O Paraná, ele é pioneiro, porque ele tanto dialoga com essas agendas de desenvolvimento humano, como num momento seguinte, imediatamente seguinte, já dialoga com a Agenda 21 e, portanto, se coloca muito mais facilmente no diálogo com a agenda que vem dos ODS e da Agenda 2030. Essa é uma questão fundamental. O que eu gostaria de chamar a atenção de Itaipu, no sentido bom da parceria que nós desenvolvemos e também dos municípios, e gostaria de reforçar essa ideia que Gabriel colocou ao final, de que outras territorialidades, que compõem também um conjunto X de município, têm procurado o PNUD no sentido da repetição da experiência do Oeste do Paraná em outros estados. E nós estamos, então, usando o case de Itaipu como um case de sucesso para aplicar em outros espaços territoriais brasileiros, que também são compostos por 30, 20, 60 municípios. Mas ao final da minha fala agora, eu queria chamar a atenção, Ariel, de como, de fato, o território do Oeste do Paraná está preparado, inclusive, para dar um passo além, que é exatamente esse passo do diálogo, das transformações tecnológicas que vão ser necessárias e das mudanças climáticas, que são esses 2 pilares que trazem sustentação para os argumentos do Relatório de Desenvolvimento Humano 2019. E nesse caminho a trilhar, a gente pode iniciar um trabalho também no sentido da medida, da observação, né, e do diálogo dessa agenda que compõe as capacidades avançadas. Essa agenda das capacidades avançadas, ela é muito importante porque ela permite, digamos, esse diálogo em escala local sem a perda de qualidade. Então, não é um retorno ao local ou ao município ou atividades, só para a gente ter uma ideia mais clara, atividades de turismo local ou atividades de economia solidária local ou dos pequenos empreendimentos locais, sem que a gente coloque um pé também no que a gente chama das capacidades avançadas para o desenvolvimento dessas capacidades, né? Dessa nova agenda de desenvolvimento que tem um pilar forte no local. Porque nós já sabemos que tanto o pilar da sustentabilidade como o pilar dos avanços tecnológicos para essas agendas, Ariel, vão ser fundamentais. Porque é a partir do avanço tecnológico que os pequenos produtores vão poder comercializar, colocar os seus produtos no mercado, entregar suas mercadorias, que vão poder exatamente também chamar a atenção para esse turismo local, através do agendamento, através da inovação dos seus produtos. Então, você tem uma gama de questões agora que são tratadas
no contexto de uma pandemia que nos coloca à frente de novos desafios, um retorno, digamos assim, a essa valoração do local, né? E, portanto, também dos produtos que vêm do local, mas os dois desafios que compõem essa nova agenda estão, sobretudo, atrelados à nossa capacidade de pensar o desenvolvimento dessa agenda no longo prazo e com base na sustentabilidade, e pensar também o desenvolvimento dessa agenda a partir de novos padrões tecnológicos. Então, desde já, quero dizer a vocês que o PNUD se coloca, nós estamos trabalhando nesse sentido, estamos desenvolvendo um relatório específico para o Brasil e para os estados brasileiros, e o Paraná é um desses estados, onde nós já trazemos, então, essas novas ideias dessa agenda do Relatório de Desenvolvimento Humano de 2019, que cada vez mais se torna importante, dado o contexto da pandemia e seus efeitos. Obrigada. Obrigado, Betina. Não tivemos... Por favor, Ariel. Nós queremos, acho que, manter o diálogo, né? E não espero que não seja o final de uma parceria, né? Vamos estar conversando aí, mantendo esse diálogo. E eu já fui procurado, Betina, pelo pessoal do litoral também do Paraná, querendo trabalhar com uma agenda muito parecida, com um trabalho muito parecido com esse. Depois nós podemos também discutir outras regionalidades. Obrigado. Tá, nós temos uma pergunta aqui do Paulo Abrantes. Qual tem sido o diagnóstico com relação ao fomento do empreendedorismo na região e quais avanços podemos esperar quanto a esse tópico nos próximos anos na região? Eu vou dar minha opinião de forma breve, mas depois você, Betina e Ariel, se quiserem também fazer uma contribuição, vocês fiquem à vontade. É muito difícil, nesse momento, Paulo, a gente chegar a um diagnóstico do que pode acontecer com o empreendedorismo na região, tendo em vista que a gente está vivendo uma situação tão incerta e sem a certeza de como vão ser os impactos dessa pandemia no processo, né? Eu acho, pelas coisas que eu tenho lido, pelos estudos que eu tenho visto, que, de forma geral, no mundo, o empreendedorismo vai ser um processo ampliado e vai ser incentivado em função do impacto econômico, né? Eu acho que a região oeste, por ser uma região altamente produtiva, ela não vai ter um formato diferente de situação. Mas diagnosticar nesse momento é algo muito difícil. O que eu posso dizer para você é que em alguns desses documentos que a gente está divulgando hoje, vocês vão encontrar um pouco da visão dos grupos de trabalho sobre a questão do empreendedorismo na região e a perspectiva que se tinha antes da pandemia. E talvez com isso a gente possa entender um pouquinho, passado o processo da pandemia, iniciado o processo de recuperação, como é que isso realmente vai se desenhar dentro da região do oeste do Paraná. Vocês querem fazer mais alguma contribuição, Betina, Ariel? Se me permite, Betina, quer falar? Obrigado. Não, só fazendo uma colocação para o Paulo, eu vejo, assim, conhecendo um pouquinho do trabalho do PTI e um pouquinho dos ecossistemas de inovação que a gente viu ao longo aí do território paranaense, principalmente, que é a minha experiência maior, né? Mas também conheço alguns outros exemplos incríveis aí no Brasil, de como uma região se desenvolveu em termos tecnológicos e de empreendedorismo, e aí tem o empreendedorismo, e a gente chama isso de, hoje, com as novas tecnologias, e não só tecnologias hard, né, não só software e hardware e equipamentos, mas a tecnologia social também, tem vários tipos de novas tecnologias sendo empregadas, e eu vejo que no Paraná, tivemos alguns exemplos aí, o sudoeste do Paraná, com um polo de desenvolvimento de empreendedorismo inovador muito forte, né? E isso porque foi trabalhado ao longo do tempo essa questão do empreendedorismo inovador nos jovens, né? Então a molecada, né, que tem o sangue e a energia para pensar, não só eles, é claro, tem gente que às vezes com 60, 70 anos criando, inovando e continuam sendo criativos, mas a molecada hoje é muito ativa na criatividade e na paixão por fazer e querendo buscar novas oportunidades e não ser só o empregado, não ser só, né, um funcionário de uma empresa. E no oeste do Paraná, o PTI fez um trabalho, o Parque Tecnológico da Itaipu fez um trabalho de fomento à inovação, de atração de talentos e tentar começar a ativar essa rede
e esse ecossistema de inovação. E para isso é um trabalho que não é rápido, ele é demorado. Então, na minha opinião, o sistema de ensino é muito responsável pelo futuro que nós podemos ter na região com o empreendedorismo inovador. Eu acho que o dia que a educação, né, a gente vê o exemplo aí dos institutos federais, que eram os Cefetes, e hoje tem uma rede aí de mais de 560 institutos federais no Brasil, então regionalizou bastante a educação de alta qualidade, né? Em Foz do Iguaçu tem um instituto, em algumas cidades da região tem instituto federal também. Quando você coloca um professor bem remunerado, com condições de aula, condições de ensino, e os alunos também com boas condições para chegar à aula, com bolsas ou com pelo menos uma ajuda de custo, alunos que geralmente são necessitados, né, e conseguem chegar numa escola de qualidade, você vê esses meninos florescerem, não só no seu conhecimento, na formação, mas também no empreendedorismo. Muitos deles saem empreendedores. A gente já viu isso ao longo do Brasil. Então, é muito importante, eu acho que fomentar os sistemas de ensino, né, e que eles são a base da mudança. E um trabalho como esse, lá no oeste do Paraná, demorou 10 anos com incentivo de uma equipe de especialistas para fazer esse ecossistema de inovação florescer do jeito que ele é hoje. Hoje tem centenas de empresas trabalhando com tecnologia e com inovações na região. Está no mute, Betina. Posso fazer uma observação? Eu penso que os elementos que Ariel trouxe na sua fala são fundamentais. Nós precisamos trazer as inovações e nós precisamos trabalhar com essas inovações em duas correntes. A primeira corrente é no sentido da educação e da capacitação, então, do capital humano para essas transformações que virão, tá certo? E já em consonância com a Agenda 2030. E, paralelamente, também precisamos pensar quais são essas infraestruturas que podem atender e que também são inovativas. Então, por exemplo, redes de conexão, redes de articulação entre produtores, entre empreendedores, não é? Todo esse ferramental e a infraestrutura tecnológica necessária também se faz, no momento, cada vez mais importante. Então, o juntar do desenvolvimento da capacidade humana, no sentido da inovação, e a apreensão tecnológica para isso também. Então, esses dois fatores são fundamentais. Eu quero trazer um highlight para a fala do Gabriel, no sentido de que, nesse momento da pandemia, o que está sendo difundido e está sendo aceito pelos países, que o plano para combater essa pandemia e os seus efeitos nunca foi tão atual quanto o plano da Agenda 2030. E todos os conceitos de sustentabilidade que a Agenda 2030 traz. Não esquecendo na agenda das pessoas, porque isso é importantíssimo também. A agenda traz um conjunto de ODS e se articula nesse conjunto de ODS e que junta diferentes aspectos. Ora, no sentido da melhoria, né, da resposta da capacidade das pessoas, né, em termos de oportunidade, dignidade, e ora também no sentido do avanço de ideias que estão atreladas à questão da sustentabilidade e das inovações tecnológicas. Então, nós temos aí, no Paraná, a impressão que nos dá, Ariel e colegas, é que nós temos um terreno extremamente bem preparado para enfrentar, tá certo, o impacto da pandemia, e se comparado a outras territorialidades brasileiras, nós estamos numa situação bastante privilegiada, com um conjunto já significativo de 54 municípios, né, trabalhando no entendimento da Agenda 2030 e, portanto, já olhando quais são os efeitos possíveis que a Agenda 2030 sofrerá em termos das consequências da pandemia, mas também já entendendo de quais os objetivos, metas e indicadores manipular para que nós possamos encontrar saídas. Essa é uma ideia muito clara para nós e por isso mesmo que esse conjunto de territorialidades brasileiras está olhando, está atento para a experiência do Oeste do Paraná. Com certeza, bacana, Betina. Eu vou trazer mais uma pergunta aqui do Antônio Magron, de Ubiratã. Como integrar as várias ações existentes sobre a municipalização dos ODS na Agenda Municipal de Atuação Conjunta? Podemos incluir novos indicadores
E um outro assunto que ele levantou é que o PNUD, antigamente, na época dos ODMs, disponibilizava um painel interativo onde os municípios podiam verificar o alcance das metas ODM. Né? O município de Ubiratã destacou que recebeu 32 certificações nacionais entre 2013 e 2014. Realmente, Ubiratã, desde o início do projeto, tem sido um município super atuante no processo de diálogos. Sobre o painel interativo, Magron, a gente ainda não tem por um simples motivo. As metas nacionais, elas não foram definidas. Enquanto as metas nacionais não são definidas, a gente não pode criar um painel de abrangência dizendo se o município está ou não atingindo a meta. O que a gente tem feito é entender a realidade dos municípios e, em alguns momentos, a gente faz uma análise de metas com base na meta internacional, mas a meta nacional ainda não tem. Em relação a integrar várias ações existentes na municipalização, eu acho que isso é um desafio, não só para os municípios, mas para a gente, para Itaipu, né? Ariel, acho que deve lembrar, a gente teve várias discussões sobre esse assunto, porque não só o PNUD tem ação no território, Itaipu tem várias ações no território, outros entes, outras instituições têm ações no território, e a gente sempre, PNUD Itaipu, sempre preconizou de que esse trabalho integrado, ele era benéfico não só para os municípios, que têm uma sobrecarga menor no processo, mas também para a otimização dos recursos e das ações na região. Em relação à integração dessas agendas dentro do processo municipal, eu acho que ela é mais do que necessária. Se eu não me engano, você estava numa apresentação que teve com a Carolina Freire, onde ela trouxe um pouco a questão do trabalho que foi feito lá em Jaguariúna. E como ela conseguiu várias vezes, dentro do próprio município, reduzir custos para o município, entendendo a realidade de cada ação que o município tinha. Tinham ações que ou eram complementares ou mesmo se sobreponham. E como ela foi entendendo isso, o município pôde otimizar o processo interno. Então, isso é mais que necessário, né? Vocês precisam fazer uma avaliação matricial do que vocês fazem e onde isso atua, qual é o público, quais são os temas que são tratados, para ver como isso pode melhorar internamente para vocês. Aí eu abro aqui para a Bettine e Ariel, se quiserem fazer uma colocação sobre o tema que o Magron trouxe. Bom, eu só queria falar dessa questão da integração, né, que eu acho e o que eu tenho observado, que talvez seja um potencial, é ampliar essa agenda de discussões, né, essas redes de discussões, primeiro entre os municípios, né, para que hajam trocas. A gente vê que cada município tem, às vezes, uma experiência diferente e, às vezes, sucessos diferentes, né, e acho que essa troca de experiência pode resultar em melhores resultados para todo mundo, porque, às vezes, uma experiência bem sucedida num local pode ser um exemplo, ou, né, passar a receita do bolo para um outro município e vice-versa, e as dificuldades também. Muitas vezes nós não antecipamos dificuldades, alguns municípios já tiveram essas dificuldades na implementação de algumas das agendas e essa troca é importante. Mas também não esquecer que, né, a Itaipu é uma entidade que trabalha aí numa região, mas tem o Estado, que é também dono de parte, né, da política pública, ou de boa parte da política pública, e a gente tem que se aproximar do Estado. É claro que o município é o foco onde tudo acontece, né, o município é que sabe seus clientes, quem são até o cliente governamental do governo do Estado, mas as empresas que estão ali, as comunidades, e o município tem vamos dizer assim, o raio-x mais adequado da região e pode, né, subsidiar bastante, né, essas discussões. Mas é sempre bom se aproximar das agendas do Estado, né, deixar a questão política, às vezes, do lado e colocar as questões de desenvolvimento mesmo na mesa e trabalhar em prol né, de obter resultados bons. É bom para todo mundo obter resultado, né? Não é ruim,
né? Então, mesmo que o governo seja de um governo, né, de uma partido diferente, né, se a gente partidarizar essas questões, se o município ganhar com uma agenda positiva que o governo está fazendo, todos ganham, a sociedade ganha. Então, acho que essa aproximação das discussões é muito importante, né? Eu já vi coisas darem muito certo quando as coalizões juntam. Betina? Uma observação rápida sobre essa questão metodológica do uso de indicadores que possam vir a dialogar, né, com as metas dos ODS. Isso a gente tem muita tranquilidade, sabe, Ariel, no sentido do trabalho, porque nós sabemos que mesmo o Brasil ainda não tendo definido quais são qual será o conjunto de indicadores que vai monitorar as metas ODS no país, nós sabemos que isso não é uma questão que nos impede, por exemplo, de já fazer as associações, olhar para indicadores, olhar para os ODS e fazer essas aproximações, né? Mesmo que não sejam os indicadores exatos. E o conjunto de indicadores que sempre está sendo privilegiado, tanto nos diversos produtos que vocês vão receber dessa parceria PNUD e Itaipu e com as instituições locais e os municípios, nós já fazemos esse link no sentido da observação de quais são indicadores-chave na observância do alcance de metas ou não, e nessa aproximação de diálogo entre indicadores e as metas e, portanto, também os objetivos de desenvolvimento sustentável. Eu não vejo isso como impeditivo, porque, afinal de contas, também não é uma camisa de força. Lembrando a vocês que, em todos os momentos, esse grande painel de indicadores que compõe os ODS e que está, então, integrado às metas e ao alcance dos objetivos, esse grande painel de indicadores, ele pode e deverá ser adaptado de acordo com as necessidades regionais e locais. Um conjunto de indicadores faz mais sentido no diálogo com o ODS de acordo com a realidade local. E eu não vou me estender aqui, mas, por exemplo, tem um conjunto enorme de indicadores dentro desse painel de indicadores ODS que dialoga mais diretamente, por exemplo, com realidades de países da África subsaariana ou realidades, por exemplo, mesmo realidades regionais brasileiras ou realidades específicas para países pouco densamente com uma população que não é densa, como os países que se aproximam mais dos polos, Polo Norte, Polo Sul. Então, na verdade, é o que me passa a ideia, e a gente discute isso muito na unidade, e Gabriel também compreende essa ideia do que está por trás dos painéis de indicadores ODS, é que ele realmente serve como um norte, como um guia para fomentar um diálogo, mas que necessariamente algumas localidades, algumas regiões vão se sentir mais contemplados num conjunto desses indicadores do que em outro. Então, nesse momento, eu não vejo grandes conflitos com o fato de, primeiro, a gente não ter definido ainda exatamente quais são os indicadores que vão compor o painel brasileiro, porque nós já sabemos quais são os ODS e já sabemos quais são as metas. Então, já temos ideia de quais indicadores devemos trabalhar. E também faço essa segunda observação de que, dependendo da realidade regional, e essa realidade regional, ela pode ser sub-regional, pode ser dentro de um estado, não precisa ser macro-regional, nós nos aproximamos de um conjunto maior de indicadores em detrimento ao outro, como Ariel frisou no início da sua apresentação aqui, quando trouxe os indicadores que dialogam diretamente com a energia, com a água, com a sustentabilidade e até também com os indicadores que garantem receita, no sentido dessa receita virar fomento para o desenvolvimento. Bom, eu acho que nós não temos mais nenhuma pergunta. Acho que podemos encerrar por aqui. Então, quero agradecer a todos. Espero que vocês participem do próximo webinar. O próximo webinar vai se tratar sobre boas práticas no nível municipal, trazendo as temáticas de Agenda 2030 e Covid-19. Estão todos convidados.
E se vocês tiverem dúvidas, até o dia 31/7 nós vamos receber as dúvidas por e-mail, pelo meu e-mail, foi o e-mail que enviou o convite para vocês. E depois essas dúvidas vão ser compiladas, se houverem, e vão ser disponibilizadas na plataforma Oeste 2030. E logo mais nós vamos disponibilizar também os documentos já na plataforma para vocês poderem acessar. Obrigado a todos e até mais. Obrigado, Gabriel. Obrigado, Betina. Obrigada a todos. É um grande prazer estar nesse projeto e trabalhar com vocês. Muito obrigada. Obrigado a todos.